O anúncio era para trabalhar no pátio de custódia de veículos da Rodovia Leste. Precisa-se de vigia noturno, escala 12 por 36, pagamento de 200 por noite, em dinheiro, na saída do turno, comparecer à guarita às 23 horas. Nenhuma entrevista, nenhum currículo. Quando cheguei, o lugar era pura terra batida, no meio de um matagal escuro, cercado por muros de concreto melados de lodo e arame farpado enferrujado. Lá dentro, milhares de carros apreendidos por blitz, acidentes e inadimplência. Não havia ninguém para me receber. A porta da guarita de alvenaria estava encostada. Havia uma cadeira com o estofado rasgado, uma mesa, 4 monitores de tubo exibindo as imagens granuladas das câmeras de segurança e um rádio de pilha. Preso à mesa por um pedaço de fita isolante, havia um envelope pardo com o meu nome e R$ 200 em notas velhas dentro. Ao lado do dinheiro, uma prancheta de acrílico com uma folha de papel ofício plastificada. O título impresso dizia: Procedimentos Operacionais Padrão, Turno da Madrugada. Sem patrão, sem supervisão, apenas eu, o dinheiro e a folha de papel. Sentei na cadeira, liguei o ventilador manco que rangia no teto e comecei a ler as regras. Eram extensas, detalhadas e que na hora me pareceu apenas maluquice de um chefe paranoico. Dizia: Procedimentos operacionais padrão, leia com atenção. Sua permanência e pagamento dependem do cumprimento estrito destas diretrizes. Este pátio abriga mais de 3.000 veículos. Muitos contêm peças valiosas. Não lidamos com assombrações ou lendas urbanas. Lidamos com viciados em crack, ladrões e burocracia da prefeitura. Siga as regras abaixo e seu turno será tranquilo. Regra número 1. Exatamente às 23h59, tranque a porta de aço da guarita e passe os 2 ferrolhos pesados. A janela da guarita é de vidro balístico nível 3. Você está seguro aí dentro, mas apenas aí dentro. Não saia da guarita por nenhum motivo até às 6 da manhã. Se quiser fumar ou urinar, use a garrafa plástica vazia debaixo da pia e abra a fresta de ar da janela. O pátio é um labirinto escuro com poços de óleo, cães e ferragens cortantes. Não queremos ter que pagar indenização porque você torceu o pé no escuro. Regra número 2. Ladrões de peças automotivas são como atores desesperados. Se você vir vultos pelas câmeras no muro dos fundos ou se ouvir passos na brita perto da guarita, ignore. Às vezes, eles batem no vidro da guarita chorando, fingindo ser vítimas de acidentes na rodovia, pedindo socorro, ou mulheres dizendo que estão sendo perseguidas. É um golpe manjado para fazer o vigia novato abrir a porta e render o pátio. Mantenha a porta trancada, não faça contato visual e não acenda a luz principal da guarita. Eles desistem e vão embora quando veem que você não caiu no teatrinho deles. Regra número 3. Em hipótese alguma, ligue para um 190. A nossa licença de funcionamento está em processo de renovação. Viaturas no pátio atraem inspetores, fiscais e multas. O seguro do pátio cobre pequenos furtos. A sua função é observar e relatar no caderno, não combater o crime. Se você discar para a polícia, estará demitido antes da viatura chegar. Regra número 4, muito importante. Os carros neste pátio
ficam expostos à chuva e ao sol por anos. A elétrica deles apodrece, os ratos roem a fiação e a umidade entra. Por causa disso, é extremamente comum que as baterias sofram curtos-circuitos no meio da madrugada, disparando os alarmes e as buzinas sem motivo nenhum. Isso é normal, não dê atenção, só tome alguma medida caso ocorra a regra número 5. Estamos localizados a apenas 2 quilômetros de um condomínio residencial de luxo. Se um alarme ficar tocando por mais de 5 minutos, os moradores ligam para a prefeitura e o pátio recebe uma multa de poluição sonora de R$5.000. Para evitar isso, instalamos o painel de supressão. O que nos leva à regra número 6. Se um alarme disparar, não vá lá fora procurar o carro. Olhe para os monitores e identifique em qual setor a luz do pisca-alerta está acendendo. Vá até o painel de supressão à sua direita, levante a tampa do setor correspondente e pressione o botão vermelho. Mantenha o botão pressionado por exatamente 10 minutos. Isso emite um pulso de aterramento na malha de ferro debaixo da brita daquele setor, que dá um curto-circuito reverso no relé do carro, matando a bateria residual instantaneamente e cortando o som do alarme. Regra número 7. Carros modernos de luxo ou sedãs blindados possuem baterias diferentes e módulos de segurança redundantes. Se você apertar o botão e o alarme voltar a tocar minutos depois, significa que o sistema reserva do carro tentou reiniciar a parte elétrica. Não tenha pena, aperte o botão novamente. Se o toque do alarme ficar fraco, arrastado ou fora de ritmo, é um excelente sinal. Significa que o pulso está finalmente destruindo as últimas células de energia da bateria do carro. Continue apertando o botão a cada disparo até que o silêncio seja permanente. O carro tem que arriar a bateria de vez. Regra número 8. Às 6 em ponto, o sol estará nascendo. Você verá o zelador, seu Diogo, chegando de bicicleta com o uniforme azul da empresa. Só então, destranque a porta, entregue a chave e vá para casa. Essas são as regras. Boa sorte. Coloquei a prancheta de volta na mesa. As regras eram rígidas, mas faziam total sentido no contexto de uma empresa irregular tentando economizar dinheiro com multas e seguros. Eu tinha R$200 no bolso e um painel de botões. Fácil. Às 23h59, levantei, empurrei os 2 pesados ferrolhos de aço da porta da guarita e tranquei os cadeados. Abri o zíper da minha mochila, tirei uma garrafa de café e um pacote de biscoitos e me acomodei na cadeira para assistir aos monitores. O silêncio do pátio era total. As câmeras mostravam vielas tortuosas formadas por pilhas de carros. O frio apertou lá fora, condensando o vidro da minha janela. Eram 2h15 da manhã, quando a paz foi rasgada ao meio. O som começou como um apito distante, mas rapidamente se tornou um berro agudo e pulsante, uma buzina de alarme. Dei um salto da cadeira, derrubando farelos de biscoito no colo. Lembrei imediatamente da regra 5. Olhei para o mosaico de telas. A câmera 3, correspondente ao setor 3, a área mais afastada do pátio, perto do muro dos fundos, mostrava um clarão que ia e voltava. As luzes laranja de um pisca-alerta iluminavam as laterais de 2 furgões velhos que ficavam ao lado de um carro escuro, espremido num vão apertado. Levantei,
Fui até a parede direita e localizei o painel de supressão. Levantei a capinha protetora de acrílico do botão 3. Coloquei o polegar sobre o plástico vermelho. Apertei. O botão cedeu. Um zumbido de energia percorreu a parede. Contei até 10 mentalmente. Soltei o dedo. Olhei pela janela e para a câmera 3 simultaneamente. O pisca-alerta havia apagado. A buzina morreu instantaneamente, deixando apenas o eco sumindo no ar. O sistema deles funcionava maravilhosamente bem. Voltei para a cadeira e tomei um gole de café. O dinheiro mais fácil da minha vida. Nem precisava sair da guarita. A paz durou exatos 20 minutos. Às 2h35, o inferno recomeçou. Olhei para a tela. O mesmo carro escuro no setor 3, piscando desesperadamente no meio das sucatas. Fui até a prancheta e reli a regra 3. Carros modernos possuem baterias diferentes. Não tenha pena, aperte o botão novamente. Caminhei até o painel com passos pesados. Levantei o acrílico e bati o punho no botão 3. Contei 15 segundos dessa vez, só por garantia. O alarme engasgou e parou. O pátio afundou no silêncio de novo. Voltei para a cadeira, irritado. Eu precisava dar um cochilo, mas a ansiedade de que o barulho voltasse me mantinha em estado de alerta. Fiquei encarando o monitor 3, os olhos ardendo. Eram 13h15. A buzina estourou na madrugada mais uma vez. Dessa vez, o padrão do alarme era diferente, mais rápido. As luzes amarelas estouraram no vídeo da câmera. A minha raiva substituiu o sono. Fui até o painel e soquei o botão. 10 segundos. O alarme parou. Não deu nem 30 segundos e ele voltou. Apertei de novo. Segurei por 20 segundos. A buzina calou. 1 minuto de silêncio. E então o som retornou, mas agora distorcido, rouco. O cabo de guerra havia começado. Me fixei na frente do painel, com a mão pairando sobre o botão. Toda vez que as luzes piscavam na tela, eu esmagava o botão vermelho e mandava a carga pelo solo. Foi por volta das 4 da manhã que os sons estranhos começaram. Junto com a tentativa cada vez mais fraca do alarme de tocar, eu comecei a ouvir baques secos. Parecia som de metal amassando contra metal, ecoando pelo pátio. Fui até a janela e espremi os olhos na escuridão. Lembrei imediatamente da regra 2. Os ladrões. Se ouvir passos na brita ou barulhos, ignore. Eles fingem. O meu coração acelerou. Talvez não fosse um curto-circuito, afinal. Talvez houvesse um grupo de viciados no setor 3 usando pés de cabra para arrancar as peças daquele carro escuro e a violência dos golpes deles na lataria estivesse ativando o sensor de impacto do alarme. A cada vez que eu apertava o botão, eu reiniciava o sistema e eles voltavam a bater. O alarme do carro tocou de novo, mais agudo. Eu não ia sair dali, a regra era clara. Dane-se o carro, a minha vida importava mais. Os ladrões que levassem o rádio, os pneus, a bateria, eu só precisava garantir o silêncio. Apertei o botão vermelho com força, cerrando os dentes. Às 4h40, o alarme fez sua última tentativa. A regra 7 tinha avisado: se o toque do alarme ficar fraco, arrastado ou fora de ritmo, é um excelente sinal, continue apertando. Foi exatamente o que aconteceu. Foi um ganido elétrico, engasgado, como um animal sangrando no asfalto. As luzes no monitor 3 piscaram, muito fracas dessa vez, apenas um último respiro. Olhei para aquilo com satisfação. Pronto, finalmente. Apertei o botão 3 uma última vez e soltei. A tela apagou os pisca-alertas. O som morreu.
O barulho metálico não voltou. Os ladrões deviam ter terminado o serviço e fugido pelo muro. Eu havia vencido a madrugada, seguindo as regras à risca. Sentei na cadeira, respirei fundo, observando o céu começar a ficar azul escuro no horizonte leste. Às 6 em ponto, ouvi o barulho do portão de correr. Levantei, ajeitando a jaqueta, esperando ver o zelador de uniforme azul, o seu Diogo, chegando de bicicleta, como ditava a regra 8. Eu destrancaria a porta e iria para casa dormir, com meus R$ 200 no bolso. Mas não havia bicicleta. 3 viaturas pretas da polícia entraram derrapando na brita. Atrás delas, uma van freou bruscamente. Cerca de 12 homens fortemente armados com fuzis, usando balaclavas e coletes táticos, saltaram dos veículos antes mesmo que eles parassem completamente. A regra 3 veio com tudo na minha cabeça. Em hipótese alguma, ligue para a polícia. Viaturas no pátio custam seu emprego. Mas eu não tinha ligado. Eu tinha cumprido todas as malditas regras. Um policial sem farda, usando apenas um colete e um distintivo prateado pendurado no pescoço por uma corrente, correu até a porta da guarita. Ele ergueu a coronha de uma escopeta e bateu no vidro blindado com violência. "Abre a porta! Polícia! Abre agora ou eu arrombo!" Minhas mãos tremiam tanto que levei 10 segundos para destravar os ferrolhos. A porta foi escancarada de fora para dentro. O policial me agarrou pelo colarinho da jaqueta, me puxou para a brita e me prensou contra o muro da guarita. "Qual setor? Onde está o sinal?" gritou o policial para um homem de terno na van. "Setor 3, respondeu o homem de terno segurando um tablet. "Invade! O carro deve estar aí no meio", o policial disse, me soltando bruscamente, começando a correr pelo pátio adentro, seguido pelo pelotão. Eu os segui à distância, tropeçando, as pernas moles. A luz da manhã já iluminava tudo. Fomos até os fundos do terreno. Os policiais pararam no meio da viela do setor 3. Lá estava ele, o carro escuro que me deu trabalho a madrugada toda. Não era uma sucata, era um Honda Civic modelo novo, preto, com os vidros cobertos por um insulfilme espelhado. Estava espremido entre os 2 furgões podres. Ele não pertencia àquele pátio. A placa não era de leilão. Alguém o havia colocado lá. Os policiais cercaram o veículo. O policial encostou o rosto no vidro espelhado, fazendo sombra com as mãos, e bateu no vidro. "Polícia! Tem alguém aí?" Ele esperou um segundo. Nada. "Quebra a janela!" ordenou o policial. Um soldado deu uma coronhada na janela do motorista. O vidro estourou em 1000 pedaços. O soldado enfiou o braço, puxou a maçaneta interna e abriu a porta da frente. O policial olhou para o console central, depois para o banco de trás, e então o olhar dele se fixou no porta-malas fechado. "Abre o porta-malas! Puxa a alavanca interna!" O soldado tentou puxar a alavanca de abertura no assoalho do motorista. Fez força, mas o cabo estava solto. O mecanismo havia sido quebrado de propósito, ou a trava elétrica estava completamente inoperante. "Pé de cabra, agora!" ele disse. 2 soldados sacaram ferramentas de alavanca dos coletes, enfiaram as cunhas de aço na fresta do porta-malas do Honda e forçaram. Encolhida em posição fetal no fundo acarpetado do porta-malas, estava uma mulher. Ela usava um vestido rasgado, os cabelos grudados no rosto pela condensação do próprio hálito no ambiente selado. Seus lábios estavam perfeitamente azuis. Ela estava morta, asfixiada. Os 10 dedos da mulher estavam em carne viva. As unhas haviam sido completamente arrancadas ou lascadas até a raiz. O carpete que revestia o interior da tampa do porta-malas, logo acima da cabeça dela, estava estraçalhado.
O plástico rígido por baixo do tecido estava riscado por milhares de arranhões frenéticos e sangrentos. E ali, no meio do plástico rasgado por cima de onde ela jazia morta, pendurado apenas por um fio elétrico mastigado, estava um item de segurança interno. Aquela alavanca amarela, exigida por lei em vários sedãs importados, que fica no porta-malas. Quando alguém é trancado lá dentro e aperta aquilo, o carro imediatamente liga o pisca-alerta, dispara o alarme sonoro em volume máximo, tenta destrancar as portas e, na maioria dos mais modernos, abaixa os vidros elétricos em 5 centímetros para permitir a entrada de oxigênio. Ela foi abandonada viva, dentro daquele sarcófago de aço, por alguém no meio da noite, deixada ali no escuro absoluto do pátio para sufocar lentamente, enquanto esse alguém fugia. O pátio de leilão era apenas o lugar perfeito de descarte, o buraco onde ninguém procuraria. Mas ela encontrou a alavanca de emergência no escuro e começou a lutar, pedindo socorro das formas que podia. E no exato momento em que o sistema eletrônico do veículo começava a destravar as travas de oxigênio, eu olhava para as regras, ia até o painel, apertava o botão 3 e silenciava a buzina e, consequentemente, cortava o ar dela. E então, ela voltava a lutar, no escuro, arrancando os fios com as próprias unhas em carne viva. E eu, para não perder o emprego, apertava o botão vermelho mais uma vez. Aquele zumbido engasgado às 4h40 da manhã não era o fusível derretendo, eram os últimos movimentos da mão dela batendo na lataria. Os baques secos que eu achei que fossem ladrões arrancando peças eram os pés dela chutando a parede do banco de trás num último movimento de sua vida. Eu ouvi a respiração dela morrer em tempo real, interpretada como ruído, silenciada pela minha obediência a um pedaço de papel. O policial cobriu o corpo com uma jaqueta. Ele olhou para minha prancheta de regras caída no chão perto da porta da guarita. Ele recolheu, leu as instruções da regra 6 e 7 do falso dono do pátio e então me olhou com uma expressão que misturava ódio e uma profunda e irremediável piedade. A polícia me colocou na viatura em estado de choque mudo, enquanto o sol nascia sobre o cemitério de carros. E até hoje, encolhido no fundo de uma cela de triagem, usando as minhas próprias unhas para arrancar as paredes de concreto no escuro, eu não consigo fechar os olhos sem sentir o plástico vermelho do botão debaixo do meu polegar. Até a próxima. Obrigado.